Pra gente falar sobre a força dos países do Oriente Médio, né? Porque eles são mais rígidos, né? Na questão da cultura e tal. E também tem a força ali do petróleo, né? Movimenta a economia. O conflito de Israel lá tem essa sensibilidade maior por conta disso. Por isso que os Estados Unidos, o Biden, tem uma preocupação. Eu já citou isso no início do nosso papo hoje, né? Uhum. Mas como é que fica? Porque o tempo todo a gente está falando de China, a gente está falando de Rússia, a gente está falando do Ocidente. O papel de Irã, Arábia Saudita, né, Israel, esses grupos, Hezbollah, como é que fica isso dentro desse tabuleiro aí? Olha, Glauber, antigamente você tinha países e seus exércitos, né? Hoje você tem a estratégia de financiar grupos armados. Sim. Seja o Hezbollah, seja Al-Qaeda, ou ISIS, ou seja um Hamas, seja o que for. Os países hoje atuam muito através de proxies, através de terceiros. Muito bem, como é que é aquela situação ali no Oriente Médio? Israel sempre foi o país que representou os valores do Ocidente no Oriente Médio, né? No Oriente Médio tem uma outra cultura, os árabes, os muçulmanos, etc. Mas Israel nunca foi um país, em nenhum momento, que podia atuar isoladamente. Em todos os seus conflitos, ele teve o apoio decisivo do Ocidente. Franceses, ingleses e americanos, pelo menos. E, muito bem, para enfrentar uma multidão, um monte de países árabes, né, com uma população acima de 1 bilhão. Muito bem, Israel precisa de financiamento dos Estados Unidos, precisa de armas que venham dos Estados Unidos, precisa da tecnologia que vem dos Estados Unidos. Do contrário, ele não tem condição de abrir um espectro de guerra e se defender contra vários países, Egito, Irã, Síria, etc. Né? Bom, com o advento do 7 de outubro, que já está inclusive colocado por um jornal, salvo engano, um jornal de Israel, eu tenho isso lá no canal, né, que o sistema, a IDF, as Forças de Defesa de Israel, foram avisadas 15 dias antes do ataque. E eu já mostrei lá no canal que, inclusive, pessoas que especulavam na Bolsa também compraram ações em função do ataque que ocorreria. Então, era algo que já se sabia que ia acontecer, né? Israel ficou numa posição difícil. Eu tenho um vídeo lá só sobre isso, né? Sobre as 5 posições de cheque em que Israel entrou. Israel agora está, passados tantos meses de outubro para cá, já se passaram aí 8, 9 meses, Israel ainda não conseguiu derrotar o Hamas, não conseguiu libertar os reféns, imprensou o Hamas ao sul, em Rafah, quase na fronteira lá já com o Egito, e já o Hezbollah está atacando Israel ao norte. Ora, como eu falei, Biden não tem interesse que essa guerra se alastre. Todavia, Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, tem uma posição extremamente complicada, porque ele, para se sustentar politicamente, ele precisa da guerra. Netanyahu não se sustenta se a guerra não se alastrar. Isso dito, inclusive, por membros do gabinete de guerra que saíram, que renunciaram. Ora, então Netanyahu vai continuar forçando uma situação. Qual é o grande problema? Bom, primeiro, à medida que essa guerra continua, é uma guerra de desgaste, né? Essa guerra de desgaste, que até agora não foi vencida contra o Hamas, vai se tornar muito pior quando pegar o Hezbollah, que é 10 vezes maior que o Hamas. 2. Há um exaurimento, um cansaço do exército de Israel. Uma coisa é você ter uma guerra relâmpago, uma guerra de 6 dias. Outra coisa é uma guerra que já passou 6 meses, ela não termina. Os seus recursos humanos vão ficando desgastados. Você tem um outro problema, que é os Estados Unidos tendo que se dividir entre o apoio à Ucrânia e a Israel. Ele tem um limite de produção de armas, de munições, etc. Você tem um outro problema, que é a resistência da opinião pública mundial em função dos ditos, né, genocídios em Gaza, etc., que faz com que a população mundial comece a mudar de posição. A ONU, obviamente, já se colocou contra Israel, né, vários pronunciamentos. O eleitorado do Biden já se posicionou contra Israel. Aí você tem um desgaste já de imagem. Aí você coloca tudo isso na mesa e ainda pensa que cada um daqueles que, por acaso, falecem no conflito, que são palestinos, deixa um órfão, deixa uma mulher viúva e vai se tornar uma pessoa radical contra você. Então você está fazendo uma fábrica de terroristas para o futuro, radicais pelo menos. Você está perdendo o apoio da opinião pública. Você está desgastando o seu exército numa guerra que ela não termina. Você vai necessariamente desgastar também o seu relacionamento com a Europa e os Estados Unidos, que não podem te dar apoio indefinidamente. E, por outro lado, você está, infelizmente, unindo os árabes contra você. Eu vou dar um exemplo. A Turquia, que nunca se posicionou assim frontalmente a Israel, a Turquia, que é o segundo maior exército da OTAN, está se posicionando agora, o Erdogan, diretamente contra Israel. Inclusive tendo conversas com o Paquistão, que tem armas nucleares, para fazer alianças. Então você começa a ter uma situação extremamente complexa e, do ponto de vista dos interesses do Estado de Israel, é que esse conflito acabe o mais rápido possível, por todos esses motivos que eu já mostrei. Mas, por outro lado, Netanyahu não tem interesse que termine.
porque isso comprometeria a estabilidade política dele. Então é um momento ali agora bem complicado. Os Estados Unidos está tentando chegar a um cessar-fogo, mas, por outro lado, o Netanyahu pensa em outras opções. Por exemplo, se Netanyahu agora, se Israel atacar o Líbano, vai haver um problema gravíssimo de escalonamento do conflito, que não interessa aos Estados Unidos e que não interessa mesmo a Israel, né? Mas, de certa forma, parece que tem interessado a Netanyahu. Então, ali é um jogo de xadrez agora. Pode dar um grande problema, como pode se acomodar. Agora, não importa o sentido em que a coisa tome, seja para o sul, para Rafah, seja para o Líbano ao norte com Hezbollah. Se esse conflito continuar, preço a ser pago por Israel e pelo Ocidente será bem caro. Tá. Mano, volta e tá sinalizando, parece um superchat sobre esse tema, não é Isso isso? mesmo. O Abdon Gabriel, ele mandou aqui um boa noite. Gostaria de saber, já que está nesse assunto, como o Paquistão conseguiu armas nucleares e eles podem ser decisivos? Deixa eu só, antes de responder essa tua afirmação final, que isso vai sair muito caro para o Ocidente e para Israel, depois eu queria que o senhor aprofundasse mais por que dessa conclusão. Perfeito. Olha, essa questão é muito interessante, né? Você olha certas situações e elas são de difícil compreensão. Por exemplo, o Paquistão, né, é um país que se formou em função de uma cisão, né, da Índia e tem armas nucleares. Quem cedeu a tecnologia ao Paquistão? Ele não tinha universidades, centros de pesquisa que claramente tivesse feito um caminho paulatinamente para chegar nessa tecnologia. Não tem. De repente aparecem armas nucleares. De repente, assim, é uma forma de dizer. Mas muito rapidamente surgiram armas nucleares no Paquistão. Então aquele que também armou o Paquistão contra a Índia, porque o Paquistão é um inimigo declarado da Índia, certo? É alguém que não queria deixar a Índia ter muita liberdade no jogo político da Ásia. Então, se você for procurar, por exemplo, o Irã está desenvolvendo armas nucleares, segundo muitas fontes, já as tem. Aí você olha assim, é um programa de anos, os caras começaram lá atrás. Você consegue pelo menos dizer, bom, isso está sendo desenvolvido ou foi desenvolvido. Mas no caso da Coreia do Norte e do Paquistão, não. Foi muito repentino e muito rápido, dois países que não tinham os recursos tecnológicos necessários. É claramente um trabalho feito para ter um proxy, para ter alguém que está armado e se você precisar atacar, não ser você diretamente. Você manda ele atacar. Não vai ser você. Então você não tem o risco da retaliação porque não se identifica quem foi o mandante do ataque, né? E aí, agora, essa questão que você colocou sobre... O senhor afirmou que o contexto que Israel está inserido, né, é como se Israel estivesse numa armadilha, né? Sim. Ele tem, por um lado, o Hamas, ele tem o Hezbollah, os Estados Unidos não vai incisivamente. Aquilo ali é interessante para o povo de Israel, mas tem um projeto político que precisa ser sustentado. Aí você colocou que isso aí vai acabar saindo caro, né, para Israel. Sim. Né? Quem estaria por trás disso? Os DGs também? Por que você afirma que Israel vai acabar? Israel não tem condição de sustentar uma guerra sozinho. O seu exército já está bem cansado. Ele não tem nem número de soldados para colocar. Tanto que agora eles querem recrutar os judeus ortodoxos. É muito difícil para um país pequeno, como Israel é, pequeno do ponto de vista de território e de população, lutar contra dezenas de outros países que têm na sua população, nos seus exércitos, uma quantidade muito maior de soldados. O que acontecia antes? Uma diferença tecnológica. Só que hoje o Egito tem um exército altamente preparado do ponto de vista tecnológico. O Irã, a ponto de poder dar suporte à Rússia. Então hoje esse gap tecnológico já não é tão grande. Aí a questão, por que acaba saindo caro? Até quando você vai levar esse conflito, esse desgaste? Até quando o Ocidente vai conseguir apoiar 3 frentes se ocorrer, né? Seja o Oriente Médio, Ucrânia e Taiwan. Então, não é do melhor interesse de Israel conduzir isso. Todavia, é do interesse dos DGs. Então, o que vai acontecer? Você tem 2 caminhos. Ou vai se caminhar para um cessar-fogo, ao qual Netanyahu tem resistido, ou outra hipótese é você criar um catalisador para escalonar essa guerra. E um catalisador para escalonar uma guerra, seja ali, seja na Ucrânia, às vésperas da eleição dos Estados Unidos, seria muito bacana para os DGs. Sim. Muito bom. E esses atores aí, né, esses players, eles estão fora do domínio? Esses que você citou, a Hungria, o Trump, né? Você sabe, no canal a gente não trata de ismos nem de fulanos. Isso, por quê? Porque todos eles são, em certo grau maior ou menor, manipuláveis. E facilmente substituídos. Sim. Lembre-se assim, os DGs operam em 2 linhas. A coação e a cooptação. Então, qualquer pessoa que tem uma posição dentro do jogo, ela primeiro sofre uma coação, né, através de ameaças,
através de chantagem em função de algum erro que ela tenha cometido, etc. Se a coação não é suficiente, você tem a cooptação, seja através de dinheiro, seja através de poder, os desejos que a pessoa carrega consigo, né? Então eles sempre agem nessas duas linhas, coação e cooptação. E como o ser humano é muito vulnerável, o ser humano tem um corpo de desejos muito avolumado, em grande parte, a grande maioria dos políticos, das pessoas que têm alguma preponderância no cenário, ela cede a essas, ou a uma ou as duas estratégias. Então eu não trato de fulanos, porque, como eu te disse até, né, eles sempre colocam já o backup em andamento. Quando, por exemplo, uma pessoa está se desgastando no governo, ele já tem uma pessoa que vai se fingir de oposto a ele para ser a oposição que vai assumir depois. Você sempre aposta nos dois cavalos. Não interessa quem está no governo. Ele sempre tem alguma ligação com você. Essa é a estratégia deles. Perfeito.